Muito bem, meus amigos, feriado de quinta-feira, dia 20 de novembro de 2025. Estamos aí já praticamente um mês, né, do ano de 2026, do fim do ano de 2025. E você pode participar do nosso canal, né, Fatos, Informações e Opiniões, clicando no joinha, simplesmente clicando no joinha, porque isso ajuda muito, né? Deixando seu like e se inscrevendo também. E quando você receber a notificação lá, né, de vídeo do canal Fatos e Informações chegando, só entra e já deixa o seu like ali, porque essa atitude sua, né, de dar o like, ela ajuda muito na nossa apresentação dos vídeos, né? Porque aí o YouTube ele pode considerar o vídeo relevante e indicar, né, para mais pessoas, tá bom? Você também, se estiver organizando algum torneio de futebol, algum evento cultural, algumas brincadeiras para criança, eventos promocionais beneficentes, né? São prioridades aqui. Se estiver promovendo aí uma rifa, um churrasco beneficente, para ajudar comunidades, ajudar pessoas que às vezes estão em situação que precisam, né, desse tipo de ação, nós estamos aqui sempre tratando como prioridade as promoções beneficentes, né? Tá bom? Vamos começar com as informações. Vamos falar da Flop 30, né? A COP 30. Um fiasco, né? O Brasil só. Eu achei que até já tinha acabado isso aí, né? Ontem teve o negócio da Marquise lá, caiu lá, né? Ainda bem ninguém se feriu. Hoje, para fechar, teve um incêndio. O Brasil só passou vergonha nessa COP 30 e nessa Flop 30, né? Porque flopou, né? Faltou água, faltou comida, estruturas de hospedagem desabaram. E para concluir, um incêndio, né? Quase destruiu aí o que sobrou. As chamas do incêndio de grandes proporções consumiram pavilhões da chamada Blue Zone, espaço onde se reúnem os negociadores e ministros. E as chamas chegaram até o teto do pavilhão, né? A suspeita é de que o fogo possa ter começado no pavilhão da Índia por volta das 14 horas. Segundo informações, há duas hipóteses para a origem do incêndio: falha em um gerador ou curto-circuito em um dos estandes, né? O local estava lotado no momento em que as chamas começaram. A correria foi enorme. Não teve alarme, o pessoal saiu gritando fogo, fogo, né? Uma desorganização só, muito dinheiro gasto para passar a vergonha que o Brasil está passando, né? O nanico da diplomacia, o pigmeu diplomático, ele ainda acha que isso aí foi benéfico para o Brasil, né? Esse incêndio atingiu aí um dos pavilhões, né, da COP 30, lá em Belém. O fogo atingiu espaços na Zona Azul, numa área chamada de Pavilhões dos Países. A energia elétrica foi cortada na área interna desse pavilhão. A Zona Azul, também chamada de Blue Zone, é o espaço que recebe os negociadores e autoridades, como eu já disse. E em nota, a organização do evento afirmou que o incêndio foi totalmente controlado e que não há registros de feridos, né? É só mais uma vergonha, né? Ainda bem que não teve feridos. Em imagens publicadas nas redes sociais, foram muitas, né? É possível ver as chamas alcançando o teto. O pavilhão é feito de materiais inflamáveis, como lonas e carpetes, contribuindo para o aumento do fogo. Seguranças da Organização das Nações Unidas formaram um cordão de isolamento para impedir o retorno de pessoas ao interior da estrutura. O evento foi parcialmente evacuado pela organização. As equipes do Corpo de Bombeiros chegaram por volta de 14h15 no horário local. E em coletiva de imprensa, o ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou que o incêndio poderia ter ocorrido em qualquer lugar do mundo. Mas talvez Berlim, né? Ele também disse que a população de Belém não aguenta mais tanto preconceito em referência indireta às críticas à estrutura da COP30. O que tem a ver, né, o preconceito com as críticas à estrutura? A estrutura vergonhosa, né? Vergonhosa que foi a COP30, né? A Flop 30. Então não tem nada a ver com preconceito. E falar a verdade, né, de Belém do Pará, que hoje é uma das cidades com o menor índice de saneamento básico do Brasil, é a capital, é a pior capital, né? Falando em saneamento básico. Não tem mentira nenhuma, não tem preconceito nenhum.
Mesmo sem que as causas do fogo tenham sido identificadas, Sabino declarou que não é um celular que pegou fogo, né? Um celular que pegou fogo que vai comprometer o evento. A tese de curto-circuito ainda não foi confirmada pela organização da COP30. É uma vergonha atrás da outra. E uma gastança, né? E uma gastança do dinheiro do pobre brasileiro, do pobre pagador de imposto, do pobre contribuinte, do pobre cidadão brasileiro, né? É incrível. O governo brasileiro pagou a bagatela de 71 milhões e 700 mil reais pela contratação de 850 cabines em navios de cruzeiro usados como hospedagem durante a COP30 em Belém do Pará. Dessas 450 cabines, pelo custo de 26 milhões e 300 mil, foram destinadas a delegações de países participantes. A medida era parte do acordo com a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a mudança climática, na sigla UNFCCC. Além das cabines obrigatórias, o governo Luiz Inácio Lula da Silva reservou outras 400 pelo valor superior a 45 milhões e 400 mil reais para a delegação brasileira. Carinha essa delegação, hein? As informações são do site Poder 360. Segundo o veículo, a Secretaria Extraordinária para a COP30, SECOP30, confirmou os valores e informou que eles ainda podem variar. Isso porque, variar, que seja, vai aumentar, né? Mas a explicação é porque o evento não terminou, né? Os últimos compromissos da conferência estão previstos para esta sexta-feira, dia 21. Ainda vai ser... vai à frente essa Flop 30, né? A vergonha que é a COP30. O valor final da despesa executada ainda está em evolução diária, conforme necessidades efetivas, né, de hospedagem e conforme os mecanismos contratuais de opção de venda provisória e definitiva, segundo informou o SECOP30 em nota, a SECOP no caso, né? Em abril, o governo contratou a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratur, e esta, por sua vez, selecionou operadoras para afirmar a operadora Qualitours, né, para firmar acordo com os navios MSC Civil e o Costa Diadema. E o pagamento não é imediato, né? A empresa só receberá depois do fim da conferência, conforme o número de cabines que permanecerem sem compradores. As embarcações seguem atracadas no terminal portuário de Outeiro até o fim do evento, que está previsto para amanhã, sexta-feira. A hospedagem flutuante fazia parte do planejamento inicial, uma vez que Belém não é uma capital com uma grande oferta de leitos de hospedagem. Desde o início da organização do evento, a cidade foi alvo de polêmicas com a alta de preços para quartos simples e muitas vezes inadequados para receber delegações internacionais. Isso não é preconceito, não tem estrutura. Não tem estrutura, falar sobre a falta de estrutura não é preconceito nenhum, né? E a COP30 teria mais que dobrar a capacidade de hospedagem da capital Belém para receber 60 mil participantes. Segundo o governo Lula, a opção pelos navios foi a solução e o objetivo foi o de garantir a infraestrutura adequada para delegações internacionais, observadores, equipes técnicas e participantes da COP30, evitando sobrecarga da rede hoteleira local. Os navios têm estrutura de grande porte e padrão de luxo, as embarcações superam a altura de prédios de 24 andares e oferecem piscinas e cabines amplas, né? O MSC Civil e o Costa Diadema partiram da Itália em 23 de outubro. No total, somam 3.900 cabines e têm capacidade para até 6.000 leitos. O MSC Civil foi construído pela italiana Fincantieri e tem 20 decks, 74 metros de altura, 323 metros de comprimento e pesa 150 mil toneladas. Já o Costa Diadema tem 19 decks, 61 metros, né, de altura e 306 metros de comprimento, além de 133 mil toneladas. É isso aí. E o governo dele gasta o dinheirinho do pobre trabalhador, né?
e investir no país de verdade, não, né? Só essas farsas aí, né? De COP30, a Flop 30, né? Que não tem futuro nenhum. Mas sabe o que tem futuro? A COP Home Office. Essa tem futuro, né? Muita gente chama de COP também, né? Mas é a COP Home Office que vem aí com um projeto fantástico para Ponta Porã, né? Está conosco já desde o dia 7 de abril e traz aí a perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e assim alcançar novos tempos, né? Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. E perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. E perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office. Venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã, né? Na Coop, incorporadora e construtora, que tem o seu prédio já em fase de conclusão, ali na rua Deputado Aral Moreira, né? No quarteirão entre a Avenida Brasil e a rua Antônio João. E você pode conhecer o projeto da Coop Home Office indo até o nosso plantão de vendas, que fica localizado ali na Deputado Aral Moreira, em frente ao prédio que já está em fase de conclusão, né? Você vai acessar, né, adentrar o nosso plantão de vendas ali pelo prédio do supermercado Bom Gosto, né? Você vai entrar no prédio, ali no térreo, você já vai ver a linda maquete do prédio da Coop Home Office. E ali você vai, os profissionais do plantão de vendas vão te apresentar todo o funcionamento do prédio a partir de sua inauguração, vou mostrar para você todo o projeto e, lógico, vai mostrar para você como é possível, né? É um sonho perfeitamente possível você adquirir um apartamento de 43 a 259 metros quadrados ou salas comerciais a partir de 23 metros quadrados ali no prédio da Coop Home Office, né? A Coop Home Office que vem aí para Ponta Porã para deixar a cidade mais bonita e deixar mais moderna a nossa princesinha dos Ervais. E você sabe onde está localizado o Sabor dos Encontros? O endereço do Sabor dos Encontros é ali nas esquinas da Avenida Brasil com a Presidente Vargas em frente à Igreja Matriz São José. Ali você vai encontrar o Bob's Ponta Porã, que é uma marca renovada, jovem, aberta e que entende o contemporâneo. Nessa trajetória do Bob's aí já de mais de 70 anos aí, né, em território nacional, e agora o Bob's Ponta Porã, né, dá experiência e solidez para ousar e inovar. E é claro que os moradores dessa fronteira Brasil-Paraguai, Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro, não vão deixar de aproveitar o melhor do Bob's com descontos e benefícios exclusivos virando um Bob's Fã. E como é que você vira um Bob's Fã? Você vai acessar a página do Bob's, o bobs.com.br, e ali na primeira página você vai rolar um pouquinho para baixo, vai encontrar o link Faça o seu cadastro. E você acessando, né, o cadastro ali, fazendo o seu cadastro, você vai preencher o cadastro, aí você vai gerar cupons, né? Cupons promocionais e vai participar de várias ofertas aí, né? Várias promoções lá do Bob's Ponta Porã, como o Leve Mais por Menos, através do resgate do cupom. Você também tem aí a promoção 4 por R$ 21,90, que compõe ali o sanduíche. Você pode escolher entre o Bob's Burger ou o Cheeseburger, e acompanhado, né, da batata palito pequena, do sundae e do refrigerante, apenas R$ 21,90. E claro, tem outras promoções também, como a promoção, né, de 10% no Bob's Fun, no Trio Chicken Filé, que vem aí, porque é trio, né? Porque além do Chicken Filé, vem com a batata e o refrigerante. Ou, né, o Trio Chicken Bacon de responsa, que vem com o sanduíche Chicken Bacon de responsa, a batata e o refrigerante. E claro, no cardápio você vai encontrar, de sanduíche você vai encontrar muita coisa. Shakes também, né?
Sanduíche você vai ter, por exemplo, à sua disposição o Bob's Classic duplo, o Bob's Salad duplo, o baconzudo Chicken Crispy, o Bob's Bacon de responsa, o Big Bob, o Mega Big Bob, o Cheddar australiano, o Double Cheese, o Mega Double Cheese, o Chicken Filé, o Crispy Bacon, Bob's Costela e o Bob's Costela 2 queijos e bacon, né? Então você vai ter várias coisas aí boas, né, do Bob's Ponta Porã. Mais uma vez, o sabor, né, da marca, o sabor dos encontros, o endereço, né, do sabor dos encontros é ali, nas esquinas da Avenida Brasil com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. Ali você vai encontrar o Bob's Ponta Porã, que veio para essa fronteira para ficar, né, para a alegria dos moradores de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. Seguindo com as informações, e o Lula, né? O Lula que foi inaugurar uma ponte sobre o rio Araguaia, e o povo lá mostrou que quem fez a ponte, né, só faltava a parte da cabeceira de acesso à ponte, foi o presidente Bolsonaro, né? E o povo deixou isso claro lá. A construção da ponte sobre o rio Araguaia, ligando o Xambioá, no Tocantins, a São Geraldo do Araguaia, no Pará, foi autorizada e executada principalmente durante o governo Bolsonaro, com o início das obras em 2019 pelo Ministério da Infraestrutura. Lula inaugurou agora, em novembro de 2025, completando a iniciativa do governo anterior. Projetos de infraestrutura como esse frequentemente atravessam gestões, mas os avanços concretos ocorreram no período de 2019 a 2022. A inauguração de Lula fez surgir até uma música, lembrando o povo aí da realidade de quem foi que fez, né? E o povo foi lá e foi com camisas verde e amarela, foi com camisas de Bolsonaro, enfim, né? O povo foi lá mostrar pro presidente Lula que quem fez a maior parte da obra, quase que em sua totalidade, foi Bolsonaro, e que ele demorou a fazer só as cabeceiras, né, ali da ponte para ter o acesso, né, da estrada para a ponte. E o presidente Lula, né, já que estamos falando dele, ele confirmou, né, que o Messias, né, ele vai ser o indicado dele para o STF. Então o Lula recebeu o Jorge Messias, ministro da Advocacia Geral da União, AGU, e no Palácio do Alvorada para formalizar o convite para que ele ocupe uma vaga no Supremo Tribunal Federal. A decisão de Lula já havia sido tomada em outubro, mas o anúncio oficial foi adiado. A previsão é que Lula anuncie publicamente a indicação ainda hoje, antes de viajar para São Paulo e posteriormente para Joanesburgo, na África do Sul, onde vai participar da reunião dos líderes do G20. Lula optou por postergar a oficialização até que pudesse conversar com integrantes do Senado Federal. Messias está à frente da AGU desde o início do atual governo e era o nome preferido para a vaga no STF. A indicação encontra resistências no Senado, instituição responsável pela aprovação do nome escolhido pelo chefe do Executivo. No contexto das articulações que precederam a escolha, o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, era considerado favorito entre os parlamentares para a posição na Suprema Corte. Lula se reuniu com Pacheco na segunda-feira e informou sua decisão de indicar Messias. Após ser comunicado sobre a escolha presidencial, Pacheco informou que não vai continuar na vida pública. Não vai continuar porque não tem mais voto, né? E ele descartou, assim, candidatar-se ao governo de Minas Gerais com apoio de Lula. Esta posição do senador representa um desdobramento importante no cenário dessa indicação aí, né, para o STF. Com a formalização do convite, Messias deverá iniciar o tradicional beijamão no Senado Federal, prática em que o indicado se reúne com senadores buscando apoio para a sua aprovação. Esse processo antecede as etapas formais de nomeação, que incluem sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, e votação secreta no plenário, né, do Senado. O Alcolumbre não está muito satisfeito, né? Aliás, ele está profundamente satisfeito com a indicação do Messias, né, do Jorge Messias, para o STF. O presidente do Senado Federal, ele não digeriu a indicação de Jorge Messias para o Supremo. Quem conhece Alcolumbre acha que isso poderá ser fatal na votação. E pode, de repente, aí eles não se acertarem. Porque também
Alcolumbre, para se acertar com o governo é rapidinho, né? Mas, se não se acertarem aí, a escolha anunciada pelo Lula, o Alcolumbre não foi consultado previamente sobre essa decisão e havia manifestado a preferência pela indicação do senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, conforme relatam pessoas próximas ao presidente do Senado. O mal-estar entre o Palácio do Planalto e Alcolumbre aumentou após a formalização da indicação do atual advogado-geral da União, e a preferência por Pacheco era compartilhada pela maioria dos senadores, dificultando o cenário para o governo. Lula se encontrou com Pacheco no início dessa semana, antes de definir o nome de Messias, e durante o encontro o presidente comunicou ao senador mineiro que seguiria outro caminho para o preenchimento da vaga no STF. Parlamentares de centro e oposição procuraram Alcolumbre desde segunda-feira para manifestar desconforto com tal situação e nas conversas questionaram o fato de o Senado estar sendo tratado como etapa final de uma decisão já tomada. Pessoas próximas ao presidente do Senado afirmam que ele não pretende apoiar Messias, não vai trabalhar aí por sua aprovação e não votará no indicado. A insatisfação também foi ampliada pela atuação do líder do governo, Jacques Wagner, do PT da Bahia, que teria se movimentado demais em favor do nome de Messias, contrariando o sentimento predominante entre os senadores, entre os parlamentares no caso. E o processo de aprovação agora enfrenta um caminho mais desafiador. Messias passará por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ do Senado, e após a avaliação na comissão, o nome será submetido ao plenário, onde são necessários no mínimo 41 votos favoráveis para a aprovação. O indicado deve iniciar nos próximos dias uma série de conversas com senadores. Aliados de Alcolumbre descrevem o ambiente atual como muito ruim e o mais tenso deste mandato, na relação entre o governo e o Senado. O primeiro sinal de mudança na postura dos senadores foi observado na recente recondução de Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República, aprovada com apenas 45 votos, número menor que os 65 votos obtidos no ano anterior. Na verdade, era para ter reprovado, né? O resultado da votação de Gonet foi interpretado pelo Planalto como um gesto de descontentamento. Para líderes do Senado, a queda no placar mostrou que o governo não dispõe mais de margem automática para aprovações. A avaliação entre os parlamentares indica que o Senado deixou de funcionar como colchão de segurança do governo Lula, o que pode dificultar futuras indicações e projetos de interesse do Executivo na casa. E tem a questão da anistia para ser votada aí na semana que vem, né? Pelos deputados federais e muito provavelmente vai ser aprovado, pelo que se vê, pelas movimentações e depois pelo Senado, né? Vamos ver o que vai acontecer aí, né? Nessa situação aí, porque a coisa não anda muito bem entre Senado e governo. Aliás, o governo não tá bem com ninguém, né? Só com o STF que consegue defender esse povo aí. Bom, vamos lá. Continuando com... Não, vamos falar dos nossos anunciantes, né? Vamos falar da Solo Forte. A Solo Forte que é uma empresa, né, de planejamento, de consultoria e agricultura de precisão e que tem aí seus quadros profissionais fantásticos, né? Experientes, né? Que eles têm uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. A Solo Forte, né, trabalha aí colaborando estreitamente com pequenos e grandes produtores rurais em Ponta Porém, toda a região de fronteira, e se utiliza sim sempre de decisões fundamentadas em dados, né, para que possa aumentar a produtividade e conseguir excelentes resultados juntos. E a presença no campo é um diferencial da Solo Forte, né? Os seus profissionais estão constantemente presentes no campo e isso garante, né, um acompanhamento bem próximo, bem personalizado de cada lavoura. E a segurança nas operações agrícolas também é uma dos diferenciais, né, da Solo Forte, que está sempre implementando práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas. E isso diminui os riscos e protege os investimentos dos clientes Solo Forte. E é claro que a Solo Forte sempre vai trabalhar com o que há de melhor, né? Vai trabalhar, por exemplo, com a melhor tecnologia, a mais moderna, né? E por isso está implementando sempre tecnologias avançadas e práticas inovadoras para, dessa forma, aumentar a produtividade das lavouras e garantir colheitas
fartas, abundantes e de altíssima qualidade. É a Solo Forte, trabalhando sempre com o produtor rural em Ponta Porã e toda a região de fronteira. E também está conosco a escola MagSul. MagSul que tem o Mag Bolsa, né? O Mag Bolsa para ingressantes é fantástico. Você não pode perder a chance de conquistar a sua bolsa de estudos lá na Escola MagSul através do Mag Bolsa Escola MagSul apenas para os ingressantes. São 4 bolsas de 25%, 2 bolsas de 50% e uma bolsa de 90%. A prova presencial vai ser realizada no dia 29 de novembro, dia 29 desse mês, daqui a 9 dias, lá no prédio sede da Escola MagSul. Você pode se inscrever pelo site magsul.edu.br. Ali também você pode consultar o edital, as regras e as condições, né, para garantir a sua oportunidade de fazer parte da Escola MagSul, né? E nós temos também o Mag Bolsa Faculdades MagSul, também apenas para os ingressantes, para os que estão ingressando. E as inscrições já estão abertas, né, no Mag Bolsa das Faculdades MagSul. Tem disponível, né, para os ingressantes 4 bolsas de 25%, 2 bolsas de 50% e uma bolsa de 100%. Olha só que maravilha. A prova presencial também no dia 29, né, lá no prédio sede das Faculdades MagSul. E você pode fazer a sua inscrição pelo site magsul.edu.br, né? E você vai conferir ali todas as regras no edital para participar corretamente. E as faculdades aí tem vários cursos, né? Cursos presenciais, EAD e semipresenciais em diversas áreas, né? Então você tem que fazer parte do grupo MagSul, né? E construir sua trajetória profissional com quem mais entende de educação, Faculdades MagSul. E que tem um novo curso, né? Que é o curso de nutrição, que vem aí como novidade das Faculdades MagSul. Você pode transformar a sua paixão pela saúde em profissão, estudando bacharelado em nutrição na Faculdade MagSul e se preparando aí para fazer a diferença na vida das pessoas, né? O curso é presencial, com a duração de 4 anos, o curso de nutrição, né? No período noturno. Você pode se inscrever no magsul.edu.br. Vamos seguindo com as informações então, né? Vamos falar do Ramagem. O Ramagem que partiu para os Estados Unidos. A revelação do colunista Guilherme Amado é que o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, condenado pelo STF sob risco iminente de ser mandado para a cadeia, está fora do Brasil. E essa informação pegou todos de surpresa, né? Certamente o mais atingido foi o ministro Alexandre de Moraes. Isso porque o refúgio de Ramagem fica justamente nos Estados Unidos, país que já sancionou o ministro com a lei Magnitsky. O deputado está em um condomínio de luxo em North Miami com a sua família. E o Moraes não esperava por isso, né? O Ramagem, por enquanto, está em silêncio, né? Não se pronunciou ainda sobre essa sua ida, né, para os Estados Unidos, condenado e com risco de ir para a cadeia, né? Por quê? Porque é do PL. É só por isso, é porque é de direita, é só por isso. Né? Não tem crime nenhum, é por isso, né? E é crime no Brasil, né, para o STF atual, ser de direita. É crime. Tudo que se faz em matérias da direita é crime, né? É crime. É incrível, né? O que nós estamos passando no Brasil hoje. É triste. O deputado federal Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, ele solicitou ao ministro Alexandre de Moraes a prisão preventiva do deputado Alexandre Ramagem, né? E o pedido foi formalizado após a descoberta de que Ramagem estaria vivendo em um condomínio em North Miami, nos Estados Unidos, após a sua esdrúxula condenação pelo STF no malfadado caso da trama golpista. Nessa farsa dessa trama golpista que o STF inventou, né? A localização de Ramagem foi revelada ontem, mais precisamente, né? E segundo as informações, o parlamentar teria deixado o Brasil em setembro, partindo do Rio de Janeiro para Boa Vista e de lá seguindo para o território americano. Vai ficar aqui para quê, né? Aí vão aparecer os esquerdistas e petistas dizendo que são covardes, né? Que estão fugindo. Vai ficar para ser preso? Covardes são quem estão comandando hoje ações contra
políticos de direita, né? Que são adversários políticos desse atual governo e desse sistema que está aí. Vai ficar aqui para ser preso? Covardes são quem está comandando essa farsa, né? Desse golpe de Estado que nunca existiu. Falando de STF, né? Um mutirão do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, reverteu sentenças de 3.676 condenados por tráfico de drogas, né? Com base na recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que descriminalizou o porte de até 40 gramas de maconha. Em junho de 2024, a Corte considerou como usuárias as pessoas pegas com essa quantidade de drogas e, portanto, não suscetíveis apenas. A decisão também alcança quem tenha até 6 pés de maconha. Assim, mesmo que alguém tenha até 40 gramas de drogas para vender e o faça com frequência, não será considerado traficante, desde que não haja evidências adicionais de tráfico, como balanças ou registros de vendas. O mutirão analisou 86 mil processos, segundo o CNJ, que organiza o mutirão em parceria com os estados. Isso promoveu mudanças significativas no sistema prisional, segundo destacou o CNJ. A ordem para o mutirão partiu do STF ao descriminalizar o porte de maconha. Na verdade, essa história aí de diminuir, né, de desafogar o sistema prisional, isso aí é outra farsa, né, para soltar bandido na rua. É isso, não tem outra explicação. E a Polícia Federal mostrou a vida de luxo, né, de empresários ligados à ex-nora do Lula. Eles são assim, né? É parente, é nora, é filho, é irmão, todos metidos na lama até o pescoço, né? Na corrupção. Mansões, carros importados, viagens internacionais e vinhos raros bancados por desvios da educação, segundo as investigações. A Polícia Federal detalhou em relatório obtido pelo jornal O Estado de São Paulo o padrão de vida extravagante do empresário André Gonçalves Mariano. Autoridades o apontam como líder de um esquema de corrupção na área da educação. Segundo a investigação, Mariano comandava principalmente fraudes e licitações para fornecimento de material didático a prefeituras paulistas. Assim, acumulou patrimônio incompatível com as suas atividades formais. A apuração envolve, da mesma forma, Carla Ariane Trindade, ex-nora do presidente Lula da Silva. Cita ainda Calil Bittar, ex-sócio de Fábio Luiz Lula da Silva, ou Lulinha. E a Polícia Federal afirma que Carla atuava sobretudo em Brasília para destravar recursos do Ministério da Educação em benefício da empresa de Mariano, a Life Tecnologia Educacional. Na agenda do empresário, a que os investigadores tiveram acesso, o nome da ex-nora de Lula aparece ao lado da expressão nora, referência ao antigo parentesco com Lula. Ambos permanecem sob investigação. As defesas negam irregularidades e dizem aguardar acesso integral dos autos. Segundo a Polícia Federal, Mariano adquiriu ao menos 4 imóveis de alto padrão entre 2023 e 2025, totalizando dezenas de milhões de reais. Entre eles estão apartamentos em Piracicaba, avaliados em 4 milhões e 700 mil reais, e 4 milhões e 200 mil reais, com reformas estimadas em mais de 3 milhões de reais. Além de um imóvel em Maringá, que teria consumido 1 milhão e 500 mil reais apenas em mobília e eletrodoméstica. Nossa Senhora, né? A Polícia Federal também identificou a compra de um apartamento de luxo na capital paulista, ao lado do Jockey Club, pelo valor de 10 milhões e 700 mil reais. A Justiça bloqueou o imóvel. Da mesma forma, o empresário mantinha uma frota de veículos de luxo atribuída ao esquema. A Life Tecnologia Educacional registrava ao menos 5 carros de alto valor como modelos BMW e Porsche. Segundo o Estadão, Mariano ainda adquiriu uma Mercedes AMG GT 63S por 1 milhão e 700 mil reais e alugou uma Lamborghini Huracan em viagem aos Estados Unidos em 2024. O relatório da Polícia Federal aponta que Mariano gastava cifras elevadas com vinhos de alto padrão, alguns ultrapassando 3 mil reais por garrafa. Os investigadores encontraram notas indicando compras superiores a 100 mil reais em poucos dias. Além disso, havia registros de presentes a secretários municipais envolvidos no esquema. Um deles recebeu de Mariano um rótulo argentino de quase 3 mil reais. A Polícia Federal afirma ainda que o empresário usava termos garrafa como código para repasses
de dinheiro vivo ao operador financeiro da organização criminosa. Em uma negociação registrada em mensagens, um pedido de 1.500 garrafas seria equivalente a 1.500.000 reais em espécie, né? Isso que seria as 1.500 garrafas, né? Equivalente a 1.500.000 reais. E diálogos em que a Polícia Federal teve acesso, segundo diz o jornal, revelam que Mariano e interlocutores visitaram Brasília para reuniões do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Entre os participantes estava o secretário da Educação de Hortolândia, São Paulo, também preso na operação. O órgão afirmou que todas as agendas da presidência são públicas e negou qualquer repercussão administrativa após os encontros. A operação Coffee Break reaquece discussões sobre a reincidência de casos de corrupção envolvendo interlocutores próximos do presidente Lula. Todos muito próximos do Lula, né? O envolvimento de uma ex-nora e de um ex-sócio do seu filho reacende críticas recorrentes sobre a capacidade do governo de blindar estruturas públicas contra interesses privados. Na verdade, as portas são abertas, né? Sobretudo em áreas sensíveis como a educação. Ao decretar a prisão preventiva de Mariano, a Justiça Federal considerou que o empresário poderia continuar operando o esquema caso permanecesse em liberdade, além de representar um risco de destruição de provas. O relatório da Polícia Federal registra que o modus operandi incluía pagamentos de propinas, manipulação de processos licitatórios e rede de influência mantida há anos. As investigações continuam com a análise de documentos, contratos e movimentações financeiras que, segundo a Polícia Federal, reforçam a suspeita de uma engrenagem de corrupção que combinava tráfico de influência, desvios de recursos públicos e enriquecimento pessoal, né? É isso aí, né? Pessoal, vai que vai. Vamos agora falar da Futura Soluções Agrícolas, né? Futura Soluções Agrícolas que está já em Ponta Porã desde 2014, né? Então há 11 anos, aí vai já para 12 anos a Futura Soluções, que começou trabalhando ao lado do Homem do Campo aqui, né, na fronteira Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro, mas que já ultrapassou os limites dos municípios no Mato Grosso do Sul e também no departamento de Amambai, né? Então está trabalhando aí já em outros municípios aqui do Mato Grosso do Sul, outros municípios fora já do Mato Grosso do Sul, também dentro do Paraguai já atua nos municípios do departamento de Amambai, departamento de Concepción, Chaco Paraguaio, entre outras localidades, né? É a Futura Soluções Agrícolas, que já rompeu fronteiras. Primeiro, passou pelos limites do município, né? Já rompeu fronteiras e já está ultrapassando as divisas do estado de Mato Grosso do Sul também, né? E dos departamentos no Paraguai. Então é a Futura Soluções Agrícolas que está sempre trabalhando em favor do homem do campo, com seus profissionais competentes. O distribuidor oficial, né? A Ponta Poranense Futura Soluções Agrícolas é o distribuidor oficial da Eurofilt, que é uma empresa fabricante de filtros para diesel, né, de alto desempenho, e está presente em mais de 12 países. E também, né, trabalha sempre com máquinas e implementos agrícolas de alta precisão para resolver a situação dos produtores rurais, do homem do campo. E, né, também trabalha sempre com vendas, né, de imóveis rurais e urbanos. É a Futura Soluções Agrícolas, que está localizada ali na rua Lindo Amaral Cardinal, no bairro Júlia Cardinal, ao lado da BR-463, em Ponta Porã. E também está presente no Paraguai, em Pedro Juan Cavalheiro, no quilômetro 8 da Ruta Quinta. Quem também está conosco é a Baturité Conveniências. A Baturité que é uma conveniência muito aconchegante, né? Ali na frente da GESU, na rua Baltazar Saldanha, já na divisa com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. Lá você pode convidar os amigos para tomar aquela gelada, né? Você que gosta de um vinho, tem vinho bom por lá, bom uísque. Você que gosta de uma cachaçinha, tem a cachaça de Minas lá, né? Aquela dose única, seladinha, muito boa e que tem saído bastante, de acordo com o Carlinhos Dalzaker, que está sempre recebendo os clientes da melhor forma possível por lá, né? Então você pode levar sua família, é um ambiente muito agradável, aconchegante, né? E você que não pode beber bebidas alcoólicas ou não está no momento ingerindo bebida alcoólica, tem lá as várias marcas de sucos e refrigerantes, doces e salgados para a criançada, enfim, né? A Baturité sempre te recebendo da melhor forma possível. E você que não gosta, né, de enfrentar filas nos grandes supermercados, Baturité é conveniência
é uma conveniência muito sortida e lá você vai encontrar com certeza o que você precisa, tá bom? Tá falado, tá dado o recado. Vamos falar de Campeonato Brasileiro que já teve jogos ontem e já teve um jogo hoje também, né? Nós tivemos o Botafogo vencendo o Sport na terça-feira. Ontem no Fla-Flu, o Fluminense venceu o Flamengo por 2-1, né? O problema foi que o Palmeiras não aproveitou, né? O Palmeiras nessa rodada ele vai jogar só no dia 3 de dezembro. Pode aproveitar, que tá com 3 pontos atrás do Flamengo, né? O Santos empatou com o Mirassol em 1-1, perdeu uma grande chance, né, de se distanciar da zona do rebaixamento. O Grêmio ganhou do Vasco por 2-0. E hoje à tarde nós já tivemos o Juventude empatando com o Cruzeiro em 3-3. Vencia por 2-0, chegou a fazer 3, né? Depois o Cruzeiro foi atrás de 3 gols e empatou a partida já no final do jogo. E hoje tem Bahia e Fortaleza. O Corinthians joga contra o São Paulo. O Ceará vai enfrentar o Internacional. O Red Bull Bragantino joga contra o Vitória. Esse aí já no dia 3, né? E também no dia 3, Atlético Mineiro e Palmeiras. Vamos ver a Série B? O que nós temos da Série B? Porque é só um jogo que foi realizado ontem. O restante vai ser todo no... Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui, pra gente já passar para você que nos acompanha sempre aí, né? Tem o pessoal que fica só esperando o esporte, né? Então vamos falar da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, que teve um jogo apenas realizado nesta quarta-feira. Os demais jogos, todos serão realizados no sábado. Nós tivemos o Vila Nova empatando com Volta Redonda em 2-2. E aí todos os restantes dos jogos agora serão no sábado às 14h30. Então, os jogos são os seguintes. No Jorge Ismael de Biase, Novo Horizontino e CRB, não tem mais chance de classificação, nenhum dos dois. O Atlético Paranaense, que está na luta pelo acesso, né? Quase já voltando à primeira divisão, vai enfrentar o América Mineiro. O Cuiabá, na Arena Pantanal, vai jogar com o Criciúma. O Criciúma também está no G4 e quer permanecer por ali, né? O Remo, que está em sexto, com 59 pontos, a 2 pontos do Goiás, que é o quarto colocado, vai enfrentar o Goiás. Que jogaço na Série B. A Chapecoense, que está em quinto com 59, tá de olho nesse jogo aí, precisando ganhar do Atlético Goianense, porque se ganhar é ele que entra e sai nesse caso o Goiás, né? O Operário vai enfrentar a Ferroviária. A Ferroviária está na zona do rebaixamento, é o primeiro da zona do rebaixamento, precisa vencer, né, para sair dessa situação aí, né, de rebaixado. O Amazonas, já rebaixado, vai enfrentar o Coritiba, que já é o campeão da segunda divisão. E o Botafogo de Ribeirão Preto, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, precisa ganhar do Avaí para não correr o risco de queda, né? Então é isso aí, é a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro na Série A e também na Série B. Bom, são essas as informações. Nós voltaremos amanhã, se Deus quiser, com mais notícias para você aqui, com mais informações. Esse é o melhor canal de informação, canal independente, que você pode nos acompanhar e você pode nos ajudar também. Então nunca deixe de deixar aí o seu like, né? Deixa aí, clica no joinha e você pode se inscrever também, né? E claro, os empresários que quiserem mostrar a sua marca aqui, né? Exibir a sua marca aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões, nós estaremos prontos para conversar, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã.